Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso à distância de escrita de sinais, lisografia. Eu sou o professor Cláudio e aqui eu ensino essa escrita. Seja bem-vindo à 13ª aula. Na aula passada, nós praticamos a escrita dos diacríticos de movimento. Nessa aula, o conteúdo, então, a gente vai retomar. Praticando a escrita dos diacríticos de movimento. Explicando então esses diacríticos. Esses dois pontos na vertical, eles significam que o movimento no sinal é repetitivo de forma igual. Sempre então o movimento dos sinais se repetirão de forma igual. Esses dois pontos aqui, veja, dois pontos na horizontal, significa então que o movimento no sinal ele vai se repetir, mas de forma diferente. Então, as duas mãos se movimentarão diferente. Os números, então, de 1 até 5, esses números então significam a configuração de dedo que tem movimento. O número da configuração do polegar é 1, do indicador é 2, do médio é 3, do anular é 4 e do auricular é 5. Significará então sempre que no sinal que tem o número da configuração de mão escrita, só então essa configuração é que se movimenta. Um exemplo de sinal é esse, amanhã. Olha, somente a configuração de dedo 3, tá? Que é o do dedo médio, tem movimento, ok?
Sempre no momento da escrita eu me esqueço e acabo escrevendo queijo. É uma escrita errada. Preciso então memorizar que é queixo. Explicando então esses diacríticos. Esse diacrítico aqui é de movimento de língua no interior da boca. Um exemplo de sinal é esse. Esse diacrítico, então, é língua para fora. Esse daqui é a língua entre os lábios e os dentes. Esse diacrítico, então, é de movimento do queixo, tá? É um movimento horizontal. E esse é o movimento, então, do queixo verticalmente, dessa forma. Explicando novamente, nesse diacrítico aqui indica que a língua fica na bochecha, esse daqui a língua é para fora, esse ele significa que a língua está entre os dentes e o lábio, esse o movimento é do queixo horizontalmente e esse o movimento do queixo verticalmente, ok? Então, esse daqui significa movimento horizontal do queixo e esse significa movimento vertical dele. Explicando esses diacríticos, esse primeiro, o movimento é de sugar a bochecha.
O movimento, então, é de expandir as bochechas, inflá-las. O movimento é de abrir a boca. E esse é de sugar os lábios, de contrair os lábios. Fazer boca de beijinho. Explicando os diacríticos, então, novamente. Esse é de sugar as bochechas. O movimento é de inflar as bochechas. Esse é de abrir a boca. E esse é de contrair os lábios. Novamente, sugar a bochecha, inflar a bochecha, abrir a boca, contrair os lábios. Explicando esses diacríticos de movimento, esse é de tensionar os lábios. Veja, é uma expressão facial de tensionar os lábios. Esse daqui significa, então, essa expressão aqui, ó, de você cerrar os dentes, de firmar os dentes. Inserindo ele, então, num sinal, seria esse classificador aqui, ó, pedalar com bastante dificuldade ou subir, se esforçar para fazer uma subida. Esse daqui é o movimento direcional do olhar, veja. É movimento do olhar, então, direcionando para algum lugar, ok? Esse daqui, ele é o movimento de arregalar os olhos. De novo, então, esse significa a expressão de tensionar os lábios, esse significa a expressão de cerrar os dentes, esse daqui são as direções variadas do olhar, e esse daqui é de arregalar os olhos.
Explicando então a escrita desses diacríticos aqui. Esse é de abrir os olhos. Esse é de fechar os olhos. Esse é de piscar um olho de um lado ou de outro, ou então piscar os dois olhos juntos. Aqui a sobrancelha sobe, e nesse caso aqui a sobrancelha vai descer de forma tranquila, amena. Nesse diacrítico aqui, ele indica que a sobrancelha desce bruscamente, severamente. E por último, este daqui é o de franzir o senho. É uma expressão que acompanha dúvidas, perguntas ou questionamentos. Como quando? Olha, esse diacrítico, ele significa que há uma dúvida, que há uma pergunta, um questionamento, como por exemplo, quando? Explicando esses diacríticos aqui. Esse daqui é movimento de afirmação com a cabeça, é movimento próprio da cabeça. Este é um movimento de negação com a cabeça. E esse é movimento que ele indica sempre que o tronco está se movimentando de diversas maneiras, veja. Esse conteúdo que eu mostrei, por favor, copie no seu caderno. A escrita dos diacríticos de movimento, vamos relembrar de novo?
Explicando então todos esses diacríticos. Esse daqui ele significa que o movimento do sinal sempre vai se repetir de forma igual. Então, sempre esse movimento ele é repetitivo de forma semelhante, de forma igual, ok? Um exemplo de sinal, pensando aqui diariamente, tá? O movimento aqui ele é sempre igual. Nesse caso, esse diacrítico aqui significa que as mãos elas se movimentam diferentes. O exemplo, esse sinal aqui ó, de comparação ou psicologia, veja que o movimento é direcional para frente e para trás, mas que as mãos elas assumem então direções diferentes no movimento. Veja. O movimento então tem direção diferente, alternada. Os números da configuração de dedo. Então, um sinal de exemplo fácil. Só a configuração de dedo número 3 que se movimenta. Então, precisará sempre escrever o diacrítico número 3. Esse diacrítico aqui é a língua na bochecha. Veja esse sinal de Estados Unidos ou balinha, por exemplo, ou ladrão, ok? Esse daqui, ele indica que a língua sai para fora da boca. Um exemplo de sinal é o sinal sorvete ou picolé. No caso desse diacrítico aqui, a gente coloca a língua entre os lábios e os dentes. Então, ele sempre significará isso. Esse diacrítico aqui, eu me esqueci de explicá-lo. Ele significa uma corrente de ar, certo? Um exemplo de sinal, helicóptero. Helicóptero é um sinal que utiliza. Esse diacrítico aqui, ele significa que é um movimento próprio do queixo. Nesse caso, o movimento ele é horizontal. E abaixo, a gente tem então o diacrítico que significa movimento do queixo de forma vertical para cima e para baixo. Esse daqui, então, ele indica que você deve sugar a bochecha e este que você deve inflar a bochecha. Esse diacrítico significa abrir a boca e esse daqui é contrair os lábios. Esse diacrítico ele indica a expressão de tensionar os lábios. Esse daqui, então, ele significa esse movimento de cerrar os dentes, que é uma expressão facial. Um exemplo de sinal que insere, que incorpora essa expressão, seria esse daqui, ó, de pedalar com dificuldade para subir ou subir uma rampa. Esse daqui indica as várias direções do olhar dessa forma. Este significa arregalar o olho. E esse daqui, então, é abrir o olho. Se o olho está fechado, ele deve abrir na leitura. Esse daqui significa piscar o olho de um lado ou de outro, ou então piscar os olhos várias vezes juntos. Eu me esqueci do diacrítico de fechar o olho.
Então, esse diacrítico aqui, ele indica que os olhos abertos devem se fechar. Esse daqui mostra que as sobrancelhas devem ser elevadas. Nesse caso aqui, elas descem suavemente. É uma expressão, por exemplo, do sinal tristeza, olha. Já nesse caso aqui, as sobrancelhas devem descer severamente, bruscamente, como no sinal raiva ou no sinal nervoso, no qual as sobrancelhas descem de forma severa. Eu me esqueci então desse diacrítico aqui de dúvida, de expressão de dúvida, pergunta ou de questionamento, ok? Ele então significa a expressão de dúvida, por exemplo, no sinal quando. Esse daqui é um movimento próprio da cabeça, de afirmação com a cabeça. Nesse caso aqui, então, ele significa um movimento de negação com a cabeça, esse movimento horizontal. Esse movimento aqui é o movimento do tronco. Um exemplo de expressão corporal, então, né? Esse daqui, de giro do tronco, ou de inclinação para trás ou para frente do tronco, ou inclinação de um lado ou de outro apenas. Um exemplo de classificador, um cachorro grande, né? Ele é descrito dessa forma aqui, então se usaria esse diacrítico, ok? Me desculpa, eu esqueci do diacrítico de movimento muito importante. É o diacrítico que significa a vibração dos lábios, ok? Vou escrever. Esse diacrítico aqui, ele significa vibrar os lábios. Então, vibrar os lábios. Um exemplo de sinal é o classificador carrinho. Nós já estudamos os diacríticos de movimento. Agora iremos então praticar esses diacríticos de movimentos inseridos na escrita de diversos sinais. Veja esse diacrítico, esses dois pontos verticalmente. Ele significa que o movimento sempre vai se repetir de forma igual. Já nesse caso, o movimento, as mãos serão diferentes, os direcionamentos serão diferentes. Aqui é o número da configuração de dedo. Sempre que ele tiver escrito, indicará então que essa configuração de mão se movimenta.
Esse visografema é a cabeça, esse diacrítico é a lateral da cabeça, essa é a configuração de mão. E eu me esqueci do diacrítico. Então, essa é a configuração de mão, a orientação da palma se direciona para trás. E o movimento, então, é esse de supinação e pronação do braço. O diacrítico de repetição de movimento igual e, por último, o movimento direcional para frente. Então, diariamente. O sinal, então, de repetição, repetir, novamente, de novo. Veja então esse sinal, essa é a configuração de mão, a orientação da palma é medial, o movimento é de pronação do braço e o movimento é repetitivo de forma igual e direcional para baixo é o último diacrítico. Dessa forma, novamente, ou de novo, ou repetir, repetição. Explicando este sinal. Então, nós temos a configuração de mão, a orientação de palma para baixo, o movimento direcional para frente e para trás, e por último, então, esse diacrítico, esses dois pontinhos na horizontal, que significam que as mãos se movimentam de forma alternada. Veja esse caso. Então, nós temos a configuração de mão dessa forma, a orientação é para trás, temos a cabeça e um movimento direcional para frente e para trás e o diacrítico, então, de movimento alternado das mãos. Lendo esse sinal, então, comparação, comparar ou psicologia. Explicando esse sinal, nós temos a cabeça, a lateral da cabeça, a configuração de mão é esta, a orientação da palma é medial. Nós temos aqui então o movimento na segunda articulação do dedo. A configuração de dedo escrita é a terceira, então só ela se movimenta. Então, só essa configuração de mão tem movimento. E por último, o movimento direcional para cima, dessa forma. Fácil.
Explicando então esse sinal, nós temos a cabeça, a lateral da cabeça, a configuração de mão, ok? Orientação de palma para medial, movimento na segunda articulação do dedo, a configuração de dedo que se movimenta é o dedo 3, só ele tem movimento, e por último o movimento direcional para baixo. Dessa forma, amanhã. Explicando esses diacríticos aqui de movimento escritos. Esse daqui, a língua se posiciona na bochecha, este a língua vem para fora e este significa que a língua fica entre os dentes e o lábio. Vamos escrever sinais diversos. Além desse sinal aqui, então, temos a cabeça, temos a língua na bochecha, temos a configuração de mão em D, orientação de palma e o movimento direcional para frente e o diacrítico de repetição de movimento igual. Lendo então o sinal dessa forma aqui, ó, Estados Unidos. Me desculpa que a orientação da palma, na verdade, é para frente. Nesse sinal, nós temos então a cabeça, a língua na bochecha, a configuração de mão dessa forma, balinha. Explicando então esse sinal aqui, a escrita dele tem a cabeça, o diacrítico de língua para fora, essa daqui é a configuração de mão com orientação da palma para medial, o movimento é esse aqui de circundação parcial da mão, e por último o diacrítico de repetição de movimento igual. Lendo então o sinal é sorvete ou picolé.
Explicando então esse sinal aqui. Nós temos a cabeça, o diacrítico, então, de língua entre os dentes e a bochecha, e nós temos o movimento do queixo vertical, certo? Vai se repetir então, dessa forma. Mentiroso. Explicando então a escrita desses diacríticos. Aqui a gente tem a corrente de ar. Esse daqui significa a vibração dos lábios. E esse daqui significa o movimento horizontal do queixo, dessa forma. E esse, ele representa o movimento vertical do queixo. Escrevendo então aqui diversos sinais para exemplificar. Me desculpe. Eu me esqueci de escrever o visografema de cabeça. Sempre no momento da escrita das expressões faciais ou das expressões corporais, é necessário escrever o visografema de cabeça ou então o visografema de linha do ombro. Explicando então a escrita desse sinal, olha, o visografema de cabeça, o diacrítico significa corrente de ar, então a configuração de mão é dessa forma. Esse ponto significa que a orientação da ponta do dedo está para frente, o movimento é esse, certo? E significa que o diacrítico, as mãos se alternam na direção do movimento, dessa forma. Aqui a gente vai escrever o sinal carrinho. Explicando então a escrita desse sinal aqui, nós temos o visografema cabeça, o diacrítico de vibração dos lábios, esse movimento
de vibrar os lábios. A configuração de mão é essa, com orientação da palma para baixo, o movimento é esse, e ele é repetitivo de forma igual, ok? Então, vem do sinal, nós temos carrinho. Dois sinais para esse diacrítico aqui. O primeiro, então, com o movimento do queixo horizontal e o segundo com o movimento do queixo vertical. Explicando a escrita desses sinais. Então, o visografema cabeça, o diacrítico de queixo, a configuração de mão é essa, com orientação da palma para trás, né? E o movimento do queixo, então, horizontal, de forma repetida, tá? Esse diacrítico aqui, ele significa sempre o movimento horizontal do queixo e a repetição igual. Aqui, nesse caso, o visografema cabeça, a língua entre os lábios e os dentes, o movimento vertical do queixo e o diacrítico de repetição do movimento igual, lendo esse sinal mentiroso. Explicando então esses diacríticos. Esse é o movimento de sugar a bochecha, esse é o movimento de inflar a bochecha e esse significa abrir a boca. Escrevendo então sinais diversos para exemplificar. Vamos explicar a escrita desses sinais. Veja, visografema cabeça, o diacrítico de sugar a bochecha, a configuração de mão, me desculpe, a orientação da palma aqui é para trás e o movimento é direcional para baixo, ok? Dessa forma. Magro ou emagrecer. Aqui nós temos o visografema cabeça, sugar a bochecha é o diacrítico, a configuração de mão dessa forma. Esse movimento é o de fechar
a mão. Esse ponto, ele representa exatamente as pontas dos dedos que se fecham. Não é fechar a mão completamente dessa forma, apenas as pontas dos dedos que vão se fechar, ok? E aqui os movimentos direcionais para as extremidades, dessa forma, ok? Sumir, desaparecer. Me desculpe, a configuração de mão aqui está errada, está escrita errada. Acontece, viu? Agora está correto. Dessa forma, sumir, desaparecer. Me desculpe, a configuração de mão aqui está errada. Explicando então, visografema cabeça, sugar inflar a bochecha. Aqui nós temos então essa escrita, né, das duas configurações de mão e o movimento de pronação e supinação do braço. Lendo então gordo ou engordar. Aqui nós temos o visografema cabeça, inflar a bochecha é o diacrítico, essa é a configuração de mão com a orientação da palma para trás. O movimento é o circular horizontal, que combina com o movimento direcional para cima. Tá? Então, vai formar uma espiral. Lendo esse sinal, então, muito importante. Explicando, nós temos aqui o visografema cabeça, o diacrítico nariz, o asterisco indica o contato, então, da mão com o nariz. A configuração de mão é essa, a orientação da palma é paramedial. Veja, admirar.
explicando a escrita desses diacríticos. Esse significa contrair os lábios, tensionar os lábios, é essa expressão que está escrita aqui, e esse daqui significa cerrar os dentes, apertar os dentes. Vamos escrever sinais variados para exemplificar. Explicando esse sinal, nós temos aqui a cabeça, o visografema de contrair os lábios, a configuração de mão dessa forma, o movimento é para frente, ok? E para trás dessa forma. Aqui nós temos, então, o visografema cabeça, o diacrítico de contrair os lábios e de corrente de ar, certo? E o diacrítico de repetição do movimento igual. A configuração de mão é essa, com orientação da palma para trás, e o movimento de direcional para frente e para trás. Então, a leitura é dessa forma, ó. Fumar. Explicando a escrita desses sinais. Visografema cabeça, diacrítico de tensão labial, configuração de mão dessa forma, movimento na primeira articulação da mão, repetição do movimento igual e esse movimento direcional, lendo em subir com esforço. Aqui nós temos o visografema cabeça e o diacrítico de tensão labial, a configuração de mão é essa, e o movimento é de supinação e pronação do braço. Muita dor.
Explicando a escrita desse sinal. Nós temos aqui, então, a cabeça e o diacrítico de cerrar os dentes, a configuração de mão com a palma para baixo e o movimento circular com as mãos alternadas. Lendo, então, pedalar com esforço, com dificuldade. Explicando então a escrita desses diacríticos aqui. A direção do olhar, arregalar os olhos, abrir os olhos e fechar os olhos. Escrevendo então sinais diversos para exemplificar. Explicando então a escrita desses sinais. Temos o visografema cabeça, a direção do olhar escrita, a configuração da mão com a palma para cima e essa com a palma para frente. O movimento então é direcional. Lendo então, Deus. Aqui vamos ler visografema cabeça, inflar a bochecha, direção do olhar dessa forma, essa configuração de mão dessa forma e essa dessa. Ó. Essa é a leitura aerostato, ok? Explicando então a escrita desse sinal. Temos aqui o visografema cabeça, o diacrítico de arregalar os olhos, inflar a bochecha, a configuração de mão escrita dessa forma. Lendo o sinal, então, casarão. De novo, ó, casarão.
Explicando então a escrita desses sinais. Temos aqui o visografema cabeça, o diacrítico de abrir o olho, a configuração de mão dessa forma, com orientação da palma medial, e os movimentos combinados, direcionais de um lado para o outro e direcional para baixo. Lendo então. Feliz, feliz. Aqui a gente tem o visografema cabeça escrito, o diacrítico de abrir o olho, o diacrítico de expressão da boca, o diacrítico de locação do queixo, o asterisco indica que há um toque, a configuração de mão dessa forma e o movimento de circundação parcial do braço. Lendo então, triste ou tristeza. Explicando então a escrita desses sinais. Aqui nós temos a cabeça, aqui nós temos o diacrítico de piscar o olho, a configuração de mão com essa orientação de palma e os dois asteriscos aqui irão significar que a mão toca o local 2 vezes. Explicando esse, então, nós temos o visografema de cabeça, de levantar a sobrancelha é o diacrítico de nariz e a configuração de mão com essa orientação de palma. E esse daqui, explicando, nós temos o visografema de cabeça, o diacrítico de abaixar a sobrancelha de forma leve, a linha que representa a boca, o queixo e essa configuração de mão com o movimento de circundação parcial do braço. Lendo então esses sinais.
Esse daqui, a leitura dele é dessa forma. Beijinho. Esse admirado, admirar. Esse triste ou tristeza. Explicando então a escrita desses diacríticos. Aqui nós temos o diacrítico que significa a expressão de raiva, por exemplo. Aqui nós temos movimentos de afirmação com a cabeça e de negação com a cabeça. Aqui nós temos a linha do ombro e esse círculo que significa movimento do tronco, os diversos movimentos que a gente pode fazer com o tronco, ok? Escrevendo então vários sinais para exemplificar isso. Explicando a escrita desses sinais. Visografema cabeça, diacrítico de abaixar severamente a sobrancelha, configuração de mão com orientação da palma para trás, certo? E o movimento direcional para baixo. Lendo, então, raiva, raiva. Aqui nós temos o visografema cabeça, o diacrítico dessa expressão, que é abaixar a sobrancelha de forma severa, brusca, a configuração de mão da mão não dominante dessa forma e da mão dominante dessa forma, tem um toque, ok? E o movimento é esse de movimento direcional para frente e para trás. Lendo então dessa forma, nervoso. Explicando então a escrita desses sinais aqui. Temos o visografema cabeça e o movimento, então, vertical para cima e para baixo. Sim. E aqui nós temos o visografema cabeça escrito, diacrítico de movimento horizontal repetitivo. Veja, não. Nesse caso aqui, são os movimentos do tronco.
Isso daqui significa, então, que o tronco se movimenta. Temos aqui a configuração de mão dessa forma, com orientação da palma para baixo, e o movimento circular vertical com a alternância das mãos. Lendo, então, andar de bicicleta, ok? Lendo, aqui nós temos virar a bicicleta à direita. O estudo e a prática de escrita e leitura dos diacríticos de movimento próprios da visografia já se encerrou, ok? Nós estudamos a escrita, então, de visografemas e diacríticos de configuração de dedo, visografemas de orientação de palma, visografemas e diacríticos de locação e também de movimentos. Na próxima aula, nós estudaremos o tema será a escrita de sinais diversos da Libras. Na Libras, os sinais eles são aí organizados em 5 grupos diferentes. Então, tem um grupo de sinais monomanuais, um grupo de sinais bimanuais, simétricos, um grupo de sinais bimanuais assimétricos, um grupo de sinais compostos e um grupo de sinais datilológicos. Nós aprenderemos então a escrever sinais diversos para praticar a escrita e a leitura, ok? É importante que vocês copiem o conteúdo mostrado aí e pratique a escrita nos seus cadernos. Meu muito obrigado. Já deixo o meu convite para vocês participarem da próxima aula do curso de escrita de sinais à distância. Tchauzinho. Meu beijo.